Apareceu. Então, vamos lá. Tá aí. Então, o Pedro também, assim como a Maria Marta, lá do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, nosso programa aí, co-irmão, né? Assim como o PGMEC, assim como o PPGEP, assim como o PGCC, assim como o PPGold, então, outros programas aí, co-irmãos, né? Onde tem professores atuando nos dois programas, né? O Pedro aí é aluno do professor Ricardo Carvalho de Almeida, que trabalha lá no PPGEA, né? Que é Engenharia Ambiental, e também no Métodos Numéricos. Então, para divulgar também um pouquinho do trabalho do professor Ricardo, de todos os professores aí do programa. Pedro, fique à vontade, bem-vindo ao SMNE, obrigado por ter enviado o seu trabalho. Você tem aí o tempo, uns 15 minutinhos, aí um pouquinho mais hoje, que a gente está com folga. Apresente aí, fique à vontade e seja bem-vindo ao SMNE 2021. Obrigado. Bom dia, pessoal. Queria agradecer primeiramente a oportunidade do evento, ao coordenador do programa de pós em métodos numéricos, ao meu orientador, que me convidou a participar do evento. Então, meu nome é Pedro, meu orientador, como o Cássio já tinha mencionado, é o professor Dr. Ricardo Carvalho de Almeida. Eu sou discente do mestrado do programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental, e esse trabalho ele está vinculado à minha pesquisa do mestrado, que é a seleção de variáveis para a previsão mensal da extensão do gelo marinho no setor antártico sul-americano. Bom, essa apresentação foi desenvolvida especialmente por evento do SMNE 2021, dentro da linha de pesquisa dinâmica dos fluidos. O trabalho foi dividido em introdução, metodologia, resultados e discussões e a conclusão. E para introduzir, vou falar um pouco sobre a Antártica. A Antártica ela é formada basicamente por gelo continental, diferente do Ártico, que a maior composição dele é formada pelo gelo marinho. No entanto, no entorno do gelo continental, né, do continente antártico, também tem gelo marinho, que sofre uma variabilidade na extensão, na área, na concentração, ao longo do ano, atingindo a sua máxima no inverno e a sua mínima no verão. Diversos estudos sobre essa variabilidade do gelo marinho acabam sendo inconclusivos quando você pensa no aumento ou na diminuição geral do gelo marinho na Antártica. Alguns autores afirmam que está diminuindo, outros afirmam que está aumentando. É bem inconclusivo essa questão. E poucos trabalhos também possuem um enfoque no setor antártico sul-americano. A maioria deles estuda todos os setores da Antártica, né, o continente antártico como um todo. Então, por isso, no meu trabalho, eu resolvi focar nessa região do setor antártico sul-americano, que envolve o Estreito de Drake, como vocês podem ver na imagem, a Península Antártica, o Mar de Bellingshausen e o Mar de Weddell. Além disso, vários modelos de previsão climatológico, meteorológico, utilizam as RNAs, redes neurais artificiais, para o desenvolvimento do modelo de previsão. No entanto, ele é pouco utilizado para esse tema específico da previsão da variabilidade do gelo marinho. E ele é um grande candidato, né? Uma grande ferramenta que pode ser utilizada para esse modelo de previsão, justamente por ele apresentar grande possibilidade na identificação das relações lineares e não lineares entre as variáveis de entrada e as variáveis de saída, né, os preditores e os preditandos. Então, essas características fazem com que a RNA seja uma ferramenta muito promissora para estudo sobre a variabilidade e previsão do gelo marinho. Além disso, órgãos como a Marinha do Brasil podem utilizam, né, esses dados de informação sobre o gelo marinho para poder entrar no continente antártico, né? Pensando que nos meses de inverno, esse gelo marinho ele atinge sua maior extensão e eles precisam utilizar aqueles navios quebra-gelo para conseguir entrar. Um modelo de previsão mensal ou sazonal que seja para dar variabilidade desse gelo pode ser de muita ajuda, muita valia para os órgãos como a Marinha do Brasil. Então, o objetivo desse estudo é o de desenvolver um modelo de previsão da variabilidade do gelo marinho
identificando quais componentes climáticos possuem maior relação com o gelo marinho no setor antártico sul-americano. Bom, agora a parte da metodologia. As áreas de estudo são definidas dentro dessas latitudes e longitudes da tabela, como eu já tinha mencionado, inclui a Península Antártica, o Estreito de Drake e o setor antártico sul-americano, que vai englobar o Mar de Beringhausen e o Mar de Weddell, que circundam a Península Antártica. As bases de dados utilizadas foram o ERA-5, que é do Centro Europeu de Previsão Meteorológica de Médio Prazo, e os dados de concentração de gelo foram extraídos do NSIGC, que é o Centro Nacional de Gelo e Neve dos Estados Unidos. Foram utilizados os dados desde janeiro de 1979 até dezembro de 2020, totalizando 504 meses. E os dados diários de concentração de gelo que foram retirados do NSIGC foram utilizados para fazer o cálculo dos dados mensais deles e também para o cálculo da extensão do gelo marinho. Bom, a pré-seleção dos preditores das variáveis climatológicas e atmosféricas foi feita através da revisão bibliográfica, né? Procurei em diversos estudos quais variáveis climatológicas já estudadas teriam maior relação com o setor antártico sul-americano e com a variabilidade do gelo marinho naquela região. Nessa imagem, por exemplo, a gente consegue identificar a região do El Niño, que fica região do El Niño, que fica na altura do Equador, né, bem distante do setor antártico, mas que exerce alguma influência sobre aquela região. O SAM, que é o modo anular sul, o jato subtropical e o jato polar também. Bom, depois da pré-seleção, foi feita a seleção através da correlação cruzada entre todas as variáveis de entrada e a variável de interesse, que é a extensão do gelo marinho. Foram utilizados os atrasos, que é o horizonte de previsão, de 1 a 48 meses, e posteriormente foi selecionado 1, 2 e 3 meses para fazer a seleção, porque são os meses que apresentaram maior correlação, né? E também, após isso, foi feita a regressão stepwise com passo progressivo, que é o conhecido como forward também, que consiste na inclusão de variável por variável, a fim de selecionar quais as variáveis de entrada que maximizam o desempenho do modelo. A rede neural artificial utilizada foi a de função de base radial. A regressão stepwise foi feita através do treinamento dessa rede, onde o objetivo era obter o valor da menor raiz do erro quadrático médio. Os neurônios de entrada foram, então, as variáveis de entrada, que, então, variou de 1 até o número de variáveis existentes. Os neurônios na camada oculta da rede foram definidos experimentalmente, né? Então, a gente definiu 5, 10 e 15 neurônios na camada oculta, sendo que seria avaliado posteriormente qual número de neurônios na camada oculta seria melhor para cada experimento, para cada modelo. A taxa de aprendizagem 0,0002 e o limite de 35 mil épocas. Além disso, algumas métricas estatísticas foram utilizadas para avaliar os resultados, né, do treinamento da rede e que também vão ser utilizadas depois na validação dos resultados, que é a raiz do erro quadrático médio, o coeficiente de Nash-Sutcliffe, o erro médio absoluto e a correlação linear de Pearson. Bom, os resultados e discussões obtidos até aqui foram gerados gráficos, né, dos experimentos já feitos, e aí cada gráfico observa a curva, né, a evolução do erro quadrático médio, e nesse gráfico a gente tem um exemplo, né, ele foi resultado da terceira repetição do método stepwise, para um limite de 20% da correlação cruzada entre as variáveis pré-selecionadas e a variável de interesse, com horizonte de previsão de 1 mês e utilização de 15 neurônios na camada oculta no treinamento da RNA. Então, nesse gráfico, a gente já consegue perceber a evolução, né, da menor raiz do erro quadrático médio. Ele vai diminuindo até chegar em PREC-W. PREC-W é a precipitação no Mar de Weddell. E após isso, ela começa a aumentar de novo.
Então, a gente tem que todas as variáveis que antecedem a PrEC-W, elas podem ser utilizadas como variáveis de entrada do modelo. Então, das 17 variáveis pré-selecionadas para esse experimento, 6 seriam, então, as resultantes, né, as variáveis preditoras. Bom, nessa tabela eu sintetizei os melhores resultados de cada repetição do treinamento, já que cada repetição ele apresentou um comportamento diferente no resultado da curva, levando a diferentes seleções de variáveis para cada uma, como é possível ver. Então, ali, eu já defini também o melhor número de neurônios na camada oculta para cada experimento e as variáveis selecionadas para cada uma. A gente consegue observar que as variáveis, elas se repetem em mais de um experimento, algumas delas, e a XTSA, que é a extensão do gelo marinho no setor antártico sul-americano, e a PrEC-B, que é a precipitação no mar de Bellingshausen, são as que mais aparecem, indicando que elas, então, podem ter uma maior relevância para a previsão. Bom, concluindo o estudo, observando a correlação linear de Pearson e o coeficiente de Nash-Sutcliffe dos resultados da tabela, a gente tem que até 2 meses de horizonte de previsão, o treinamento apresentou uma acurácia razoável. A partir de 3 meses, é possível ver que já a correlação ela já diminui significativamente. E agora, a continuação do trabalho, né, vai ser, depois de fazer a seleção definitiva de todas as variáveis, vai ser a operação da rede, né, da RNA, e futuramente uma comparação dos resultados desse método com outro método, que é o método por persistência. E o Wilks define esse método como a existência e dependência estatística entre valores sucessivos de uma mesma variável. E as características desse método levam esse método, né, a ser considerado um pouco mais simples e com pouca habilidade. Então, ele vai servir como parâmetro, como indicador de qualidade e de destreza para o modelo de previsão que vai ser desenvolvido. Bom, essas são as referências principais do meu estudo. Muito obrigado pela atenção de todos. A gente que agradece, Pedro, pela sua participação aí no SMNE, né? Todos os alunos aí de outros programas aí, tanto da Universidade Federal do Paraná, quanto dos programas aqui, que são nossos parceiros, né, no Métodos Numéricos, são super bem-vindos, né? Trabalhar aí com as redes neurais, eu sou meio suspeito de falar, eu também trabalhei com a minha tese em redes neurais artificiais, então é muito legal o trabalho que o professor Ricardo faz aí, e seja sempre bem-vindo aí no Métodos Numéricos e trabalhos em conjunto com o PPGEA, PPG-MNE, professor Ricardo. Então, muito obrigado e obrigado pela participação no SMNE 2021, ok? Eu que agradeço, muito obrigado.